Muito boa noite. Estamos hoje aqui ao vivo no nosso desafio Educar para Agir. Hoje é o nosso segundo dia do desafio. Então já vai chegando, já vai compartilhando essa live aqui com todas as mamães, papais interessados, pela educação das nossas crianças, por tornar as nossas crianças o futuro, aquilo que vai determinar aonde os nossos filhos poderão chegar é a educação que daremos e damos a partir de hoje. Então, esperar aí o Instagram notificar os seguidores. E ontem nós começamos a falar sobre o educar para agir a partir da perspectiva da curiosidade e do olhar de mãe. Então, eu abordei, como que funciona a questão da curiosidade na criança, que é o motor vital dela, e como o nosso olhar de mãe poderia ajudar a influenciar essas crianças de uma forma em que elas fossem estimuladas a estar empenhadas na educação, na autonomia, na liberdade, na disciplina. Deixa eu fazer a minha parte aqui e também compartilhar. Olha lá, mamãe já entrando, Dailane Gonçalves, seja bem-vinda, Leca, sejam bem-vindas. Vamos começar hoje, o dia de hoje, com tudo. Hoje vamos falar então de como tornar a nossa criança independente. Eis aí um tema que chama bastante atenção, porque quem não quer uma criança independente, Quem não quer uma criança que seja de certa forma proativa, esteja aí se desenvolvendo bem, E esse desafio, como eu falava ontem, apesar da chuva, tudo, repetindo aqui para vocês, já vinha sendo trabalhado no meu coração e ele é um reflexo da minha vida, assim, da minha realidade com a Maria Aurora. A Maria Aurora tem, então, 1 ano e 4 meses, mas eu não me delimito à idade dela, porque eu sempre estou estudando e sempre estou estudando e sempre estou atualizando, os conteúdos relacionados à educação. Então, isso ficou muito forte para mim, essa missão de ser mãe. Então, eu comecei a estudar bastante sobre o assunto e a realmente me dedicar a educar para a ação, para a autonomia. Então, essa é o motor para eu estar aqui nesse desafio. Olha aí, minha amiga Luma chegando. Vamos lá, pessoal, vamos adentrando aí. E hoje a gente vai falar, como eu falei, como tornar a criança independente, Como a gente vai fazer isso ser uma realidade na nossa casa, Como que a gente pode trazer isso para a nossa realidade, para a nossa circunstância. Como eu falei ontem, educar exige esforço e foi muito engraçado porque ontem saiu 2 posts de 2 mães, assim, referência para muitas mulheres, da Rayane Zago e da Deia, falando justamente desse esforço, que nós temos que ter para poder verdadeiramente dar a educação certeira para os nossos filhos, O esforço, primeiramente, da nossa vontade, Porque a nossa vontade, como pai, como mãe, vai determinar muito aquilo que nós vamos passar para os nossos filhos, Então, elas postaram e foi, assim, providencial mesmo. E eu também, ontem, partilhando aqui com vocês agora, fiz uma reflexão,
do meu dia. E eu vi que realmente a educação dos nossos filhos, né, elas trazem benefícios incomensuráveis também para nós. Porque antes de educá-lo, como eu estava dizendo, nós temos que nos autoeducar, né? Então começa a partir de nós a educação da nossa vontade, né? De fazer o que tem que ser feito no momento que tem que ser feito, né? E não aquilo que nós queremos que fosse realidade, né? Muitas das vezes nós não queremos levantar da cama, né? Hoje aqui no Rio estava bem ameno o clima e a minha vontade era de ficar na cama. Mas eu sabia que eu tinha um compromisso, que eu tinha uma missão para cumprir, né? Que era realmente dar todo o suporte e atenção para minha filha. Então eu fui lá, coloquei a minha vontade debaixo do tapetinho e comecei o meu dia. E ontem a Maria Aurora, né, como está numa fase em que ela está descobrindo as emoções dela, eu tenho sentido que ela tem ficado muito irritadiça. E ontem foi um dia desses e ela me testou bastante, né, na paciência. Eu já gestante de 7 meses, né, a gente já fica um pouco mais cansada do que o normal. Mas eu não me deixei vencer, né? Então, isso é uma grande vitória, principalmente para mim, porque muitas das vezes a gente quer corresponder à criança com a mesma atitude dela. E a criança, ela não espera isso de nós. Ela espera que nós sejamos melhores, nós sejamos mais competentes do que ela naquele momento. E eu vou explicar um pouquinho disso nessa live de hoje, tá bom? Mais uma pessoa entrou aí, Dani, seja bem-vinda. Então vamos parar de enrolar, vamos começar esse tema. Quem puder, compartilha aqui essa live para chegar em mais pessoas, para o Instagram reconhecer que é uma live importante. Silvia, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber, né, que para uma criança se tornar independente, há todo um processo, há todo um caminho a ser trilhado por trás disso, né? E essa independência, ela se culmina na adolescência, na juventude que vai vir para a vida adulta, né? Olha aí a Lélia também chegando, a Gleice, sejam bem-vindas, queridas. Então, ela vai se cumprir de fato, né, a independência, quando os nossos filhos já forem jovens, né, adolescentes para adulto. Mas isso não pode começar somente nessa fase, né? É um erro a gente achar que a gente precisa criar os nossos filhos independentes somente quando tiverem ali os seus 10, 12 anos, né? Começar a olhar a independência somente nessa faixa etária. É errado. Porque com 10, 12 anos eu já tenho que ter uma base muito bem estruturada dessa criança, para que ela consiga dar passos a partir daquilo que ela aprendeu na primeira infância. Então, a gente está teclando muito isso aqui, mas é que é para você entender que a primeira infância é sim um ponto-chave na educação dos nossos filhos, em especial a educação para a ação, para agir, tá bom? Então, o que é a vontade, né? Eu separei aqui do padre Gillette, do Catecismo da Educação, ele definindo o que seria a vontade, né? Partindo do estudo moral, a vontade é a forma superior, a mais perfeita atividade humana, isto é, uma atividade refletida em oposição clara ao nosso instinto. Em suma, o poder de agir com conhecimento de causa e ser senhor dos seus atos. Então, em linhas gerais, né, no campo da moral, isso se determina como vontade, né? É uma atividade humana, uma força humana, né, que é trabalhada e
e é feita a partir do nosso conhecimento de causa, né? Do tanto da nossa razão. Então, o quanto que nós temos de razão, essa vontade vai ser mais trabalhada. E aí, quando eu falo de vontade, né, eu tenho que lembrar que as crianças, né, não têm uma vontade própria. Ou pelo menos não deveriam ter, né? Porque alguns pais acham que elas têm vontade própria, né? E aí, por que que elas não têm essa vontade própria? Aí eu pego, então, para a gente poder contextualizar, o conceito do psicólogo, né, e pesquisador Jean Piaget, que é sobre anomalia, anomia, autonomia e heteronomia. Então ele diz no conceito dele que a criança ela nasce sem base, né, sem regras, sem ali uma noção do bem e do mal, do certo e do errado. E com o passar da sua infância, da sua juventude, ela vai então adquirindo a razão, né, através da educação, através do desenvolvimento cognitivo e do desenvolvimento psíquico, até chegar numa autonomia de fato que ele coloca como se fosse na idade dos 12 para 13 anos, né, que é quando a criança está se reconhecendo como indivíduo, né, está se reconhecendo como uma pessoa capaz de opinar no mundo. Então, é a partir disso que Jean Piaget conceitua esses três pilares aí, né, sobre a autonomia, anomia e heteronomia, tá? Porém, a gente não pode esquecer de forma alguma que nós não somos seres simples e puramente emocionais, psíquicos e físicos. Nós somos um ser também que trabalha com a alma, né? Nós temos uma alma, nós temos um espírito. E diante disso, São Tomás de Aquino contrapõe, né, essa, de certa forma, essa vertente, porque ele nos diz que nós temos uma lei natural, ou seja, uma disposição na alma, uma disposição para o bem, uma disposição para o senso de justiça e de dever, para um senso de obediência e disciplina, né, e para o cumprimento. E é nessa vertente que eu venho trazer para vocês sobre a vontade. Todos nós nascemos com uma predisposição ao bem. Porém, isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser cultivado e reforçado. E como que isso acontece no nosso âmbito familiar e dentro de nós, né, enquanto crianças? A partir da vontade auxiliar dos pais. Então, os pais são a referência de vontade para aquela criança. Ao mesmo tempo que ela ainda não tem total uso da razão, ela ainda não tem total consciência do que ela pode ser e fazer, né, relacionada à razão, ela tem uma disposição. E como que ela vai poder colocar isso para fora? A partir da nossa vontade auxiliar. Então, nós, como pais, temos uma missão grandiosa de sermos essa vontade auxiliar, de sermos essa disposição para os nossos filhos, do bem e do mal, do belo e do verdadeiro, né? Então, os nossos filhos veem a realidade através dos nossos olhos. E eles exigem de nós isso. Então, vamos colocar aqui na prática, né? Quando aquela criança está te desafiando, né? Você está achando que ela está fazendo porque ela quer te derrubar, né? Quantos pais, infelizmente, olham para as crianças como se fossem maliciosas, né? E a gente precisa entender que nem toda atitude da criança tem uma maldade, né? Porque ela está se desenvolvendo. Então, muitas das vezes, aquela birra, aquele desafio que ela vai fazer naquele momento não é para te afrontar, mas é porque ela precisa testar os seus limites, né? Ela está lidando ali com o campo da emoção,
onde ela não sabe o que é raiva. Ela precisa viver a raiva para poder saber o que é, né? E aí é que entra também a nossa sabedoria como pais, né? Em elencar e transmitir à criança aquilo que está ocorrendo com ela, né? Então, voltando aqui à situação prática, né? A criança tá lá fazendo uma birra, você manda ela tomar banho e ela não vai. Ela fala, não vou tomar banho, eu não quero tomar banho, né? Você vai, só que você fica também só no campo das palavras, né? E aí a criança vai te testando até que chega no momento que você explode. Você grita e aí acaba de vez com aquela situação de uma forma bem trágica, né? O que aconteceu? A criança, ela, como eu falei, ela está testando os limites, né? Tanto dela própria quanto daqueles que convivem com ela. E aí ela espera de nós, como pais, uma atitude de autoridade. Se essa atitude de autoridade ela não vem, ela cresce em relação à sua imposição, né, de vontade e fragiliza essa relação entre pai e filho. A criança, quando ela faz certas situações que nos testam o limite, é porque elas querem que nós respondamos com autoridade. Não uma autoridade de autoritarismo, né, de fazer valer a força, não, mas uma autoridade que passa segurança para nosso filho. Como é essa atitude? No caso, seria de você dar o comando e ir ao encontro daquela criança exigindo que ela faça aquilo que você está pedindo, aquilo que você está mandando. Se é para tomar banho, você tem que ir ao encontro da criança e fazer valer a sua autoridade, né? Para que ela entenda que não é no momento que ela quiser, não é do jeito dela, da vontade dela que vai acontecer. E isso vai passar para a criança uma segurança muito grande. Naquele primeiro momento, talvez ela vai ficar estressada, irritada, né? Porque a criança não gosta de ser contrariada, é normal. Mas ao decorrer, né, dos anos, do tempo, né, porque a educação ela é igual um semear de uma árvore, você vai ver os frutos nessa árvore, né? E você vai ver as raízes dessa árvore também. Eu dei o exemplo aqui. Em vez de você somente dar o comando, você falar o comando e exigir que ela faça aquele comando, né? Mostrando aí que a sua autoridade é válida, que você está ali, não está de brincadeira. Então, se for preciso, você pegue na mão dela, você leve ela até a ação que você quer que ela exerça, né? E não a deixe a ver navios, porque aí você abre brecha para que ela veja que a sua autoridade não é segura, que não é verdadeira, né? Que é simplesmente minha mãe fala e eu não preciso fazer, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber aqui é a vontade da criança, ela se faz, né? Ela começa a partir da nossa vontade, né? Nós somos a vontade auxiliar da criança, nós sabemos o que é bom, o que é ruim, aonde e como podemos ajudar essa criança a chegar, né, nesse pilar do bom, do belo e do verdadeiro. Segundo, fazer valer a nossa autoridade faz com que a criança se sinta segura, né? Então a criança ela espera de nós uma autoridade, ela espera de nós essa demonstração de capacidade superior, né? E aí, como é que a gente junta essas duas coisas para tornar a nossa criança independente? A criança, para ela ser independente, nós precisamos deixar que elas tentem. E muitos pais, nos dias de hoje, né, têm esse
receio do sofrimento, receio de que a criança não consiga fazer a tarefa com êxito, né? Ah, mas o meu filho, ele vai sujar tudo e vai dar mau trabalho, e isso e aquilo. Sim, sinto lhe informar, educar é isso. Mas depois você vai colher frutos dessa independência, você vai colher frutos dessa autonomia. Então, para a criança poder se sentir segura e se tornar independente, é preciso que nós também deixamos que elas façam, né? E são em pequenas atitudes, né? Começando desde pequeno, né? Estimulando a criança, enquanto está engatinhando, estimulando a criança a vir ao nosso encontro. Depois que começa a andar, né? Pedindo para que ela traga até nós alguns objetos, né? Filho, pega o brinquedinho tal. Filho, joga o lixo no chão, né, na lixeira. Né? São pequenas atitudes nossas que vão favorecendo essa independência da criança. Né? E conforme ela vai crescendo, você vai confiando a ela mais e mais liberdade para tal. Então, começa com esses pequenos atos e daí você depois vai colocando, inserindo na rotina dela responsabilidades, porque a criança ela precisa entender que ela é também um ser útil, né? Um ser importante na vivência do lar. Isso faz total diferença na vida da criança. Né? É errado a gente achar que a criança não deve ser inserida na vida do lar no sentido de que ela precisa só estudar, só brincar. Não! Ela precisa entender que cada um tem a sua parte ali naquela vivência, né, diária. Então, parte daí a independência também. Quando a gente fala de referência, né, que nós somos referência, é porque quando elas crescerem, aquilo que elas encontrarão no mundo real, né, no mundo fora da família, é aquilo que ela aprendeu com a gente. Então, a referência de masculinidade será os pais, ó, será os homens que têm e que levam as características que ela viu no pai. O ser mulher, né, se você tiver uma filha mulher, ela vai se autoconhecer a partir dos olhos da mãe, a partir daquilo que a mãe passa como feminilidade, por aí em diante. Então, é muito importante que nós tomamos cuidado com tudo aquilo que nós vamos fazer diante dos nossos filhos, né? E o exemplo, ele é o mais importante nessa etapa toda. Se você quer que seu filho seja independente, mostre para ele que você também é independente, né? Que você está ali, você faz, incentive-o, né, a estar fazendo as tarefas, né? Coloque como um desafio. Muitas crianças têm resistência, né, a ajudar em casa, de repente porque não foi trabalhado na primeira infância, enfim, mas porque você precisa então tomar uma atitude de dar um motor a mais, um motor extra, né? E aí você pode usar da curiosidade, como a gente falou ontem, né? Observando a sua criança, aquilo que ela mais gosta, daquilo que ela tem mais apreço, você trazer isso para a realidade dela, né? E fazer com que ela sinta-se útil, né? Diante da realidade familiar, para que essa independência ela vá se desenvolvendo. Então, colocando aqui para vocês, diante da minha realidade com a Maria Aurora, né? Eu fui percebendo que ela já tinha, né, uma habilidade motora muito bem desenvolvida em relação ao andar, né, ao segurar, até mesmo quando caía, ela conseguia, né, se equilibrar bem. E fui percebendo que ela queria tomar banho sozinha. Né, sozinha no sentido de não ser mais de banheira, de ser de chuveiro, né? De eu dar os comandos para ela e ela ir estimulando. E isso partiu naturalmente dela, né? E eu fui, então, vendo as possibilidades da minha realidade e colocando em prática.
né? Primeiro tirei a banheira, vi a reação que ia ser dela, né? A banheira, quando eu colocava a banheira, ela chorava, né? Não queria ficar no banho, e aí eu tirei para ver, para testar se era realmente assim, uma independência que ela queria ter naquele momento. E ela ficou super feliz. E aí começou a tomar banho sozinha, né? E daí eu fui dando os comandos, né? Filha, onde que é a barriguinha? Ah, é aqui. Então, sabor a barriguinha. E isso repetidamente, né? Então, várias vezes fazendo o mesmo processo. E ainda terei que fazer muitas e outras vezes para que ela crie essa independência. Mas hoje eu já sei que dentro da minha rotina eu posso contar com essa habilidade que ela mesma adquiriu, né? Que foi predisposição dela. Então é muito importante que a gente faça uma análise das habilidades dos nossos filhos, daquilo que eles já têm capacidade de fazer, né? Tem aquela célebre frase da Maria Montessori: não faça pela criança aquilo que ela se sente capaz de fazer. Porque primeiro, você vai estar anulando, né, essa capacidade e pode ser irreversível, que a criança ela tem uma disposição natural de querer, né, ajudar, de querer agradar, de querer ser obediente. Mas se você não estimula isso, se você não reforça, aí vai chegar uma hora que ela não vai ter mais essa disposição. Então, deixe que a criança faça, né, para que ela possa ir vendo também os progressos que ela vai tendo. Né? Isso é muito importante também. A gente não cortar esse processo da independência, porque a criança ela aprende com os erros, né? Com os erros, com as quedas, com o sofrimento. Então é importante a gente entender todo o processo para que a gente possa ajudar a nossa criança a ter uma independência de fato. E como é que isso funciona? A partir do cultivo dos hábitos. Então você precisa deixar bem estabelecido os hábitos, né, essenciais da criança, para que a partir deles ela possa se desenvolver, que ela possa tornar isso, né, uma frequência na vida dela. Então, quais são os 4 hábitos essenciais, né? Ordem, sono, higiene e alimentação. Então, esses 4 hábitos precisam estar bem definidos na sua casa. Se a sua criança não sabe, né, a hora de dormir, a hora de comer, a ordem das coisas, né, que primeiro ela acorda, depois ela toma café, depois ela toma banho, e não ao contrário, como que ela vai se sentir segura nessa rotina para ser independente? Porque a criança ela precisa da previsibilidade, ela precisa da habilidade da previsibilidade, ela não sabe trabalhar com o improviso, né? A criança ela ainda não tem a consciência da razão para trabalhar no improviso, então ela precisa da previsibilidade, tá? Para que ela se sinta segura, né? Reforçando aí também a nossa autoridade como pais e a nossa vontade de auxiliar. Então, esses 4 hábitos são essenciais e precisam ser trabalhados diariamente e, se possível, com menos imprevistos possíveis, né? Para que a criança possa perceber que ela está num ambiente que ela, né, pode andar sozinha, vamos dizer assim. A minha filha, por exemplo, ela já sabe que depois do almoço vem o banho. Então ela já olha pro banheiro, né, e já vai tirando a fralda, já vai tirando a roupa, às vezes não dá tempo nem de limpar ela direito, porque ela já sai correndo pro banheiro e fala, a água, né, água. Então isso é o quê? Isso é criar na criança uma independência, né? O cultivo dos hábitos é a primeira independência que a gente pode criar para a criança, né? Quanto vamos falar aqui de uma ação prática, né? Relacionada à comida, né? Como que a gente faz com que a criança se desenvolva nessa área, né? Deixando ela manipular, deixando ela conhecer, deixando ela errar para depois acertar, né? A criança ela nunca vai começar comendo com a colher direto na boca, né?
Ela vai levar essa colher na boca, a comida às vezes não vai estar na colher, vai cair e, né, vai fazer aquela sujeira, mas isso faz parte do processo. E uma hora ou outra você vai ter que deixar esse processo acontecer. Vai ter que deixar esse processo acontecer. Então, por que não ser o quanto antes? Porque o quanto antes a gente cultivar essa independência, mais intrínseco ela vai ficar dentro da criança. E menos difícil vai ser a adaptação da mesma, né? Da nossa rotina como mãe, como pai, e também da criança. Porque quanto mais tarde, mais difícil vai ficando para a criança tomar esse posicionamento, né? De independência, de proatividade. Então, cultive desde agora. Se você precisa, se você quer que a sua filha, né, crie o hábito de arrumar a cama, deixe-a fazer. Ah, Yara, mas você não sabe. Ela bota o cobertor no lugar do lençol, bota a fronha toda ao contrário. Sim, mas quem vai estar lá para ajudar ela? Não é você? Não é você pai, não é você mãe que é a vontade auxiliar dela? Então, você vai deixar fazer. Às vezes vai sair errado, mas você não vai repreendê-la. Você vai falar para ela, olha filha, hoje você fez de uma maneira errada, mas vamos lá, vamos tentar de novo? Ó, a mamãe vai fazer com você. E daí a criança vai se estimulando e vai vendo que realmente ela consegue trabalhar isso sozinha, né? Conversava com a psicóloga que vai estar aqui com a gente nesse desafio, né? Em breve vou divulgar a data que ela vai estar com a gente, nossa convidada especial. E ela falava, né, disso, que hoje os pais tornam as crianças como se fossem bobinhas, né? Tomam as crianças como se elas fossem frágeis e defesas e não pode nada e não sabe de nada, e não é bem assim, né? As crianças, elas têm um potencial gigantesco de aprendizado na primeira e na segunda infância. Mas como que elas vão aprender se não tem ninguém para ensinar? Então, aí é que entra a nossa educação para agir. A criança, ela só vai saber arrumar a cama direito se tiver alguém para ensinar ela. Isso não vai brotar do coração dela. E aí não adianta exigir com 10, 12 anos de idade essa atitude se você não cultivou desde o início. E aí aos pais, né, de pré-adolescência, adolescência, né, que podem estar perguntando, nossa, mas o meu filho, então, ele não é nada independente, ele não tá fazendo nada. Primeiro analise a você, como pai e mãe. Você tem deixado ele se colocar dentro da sua casa, né? A se colocar à disposição, a querer fazer as coisas, né? Observe se tem alguma coisa que ele se sente à vontade de fazer e peça a ele, né? De repente, num primeiro momento, vai ser difícil, ele vai, né, ficar receoso, porque não teve essa base aí da primeira infância, mas você vai estimulando, né? Você vai trazendo aquela criança a partir do diálogo, a partir da comunicação, a partir da escuta, para que ela veja que ela é importante no processo do lar, no processo da vivência diária, né? E se você tem um pré-adolescente, um adolescente, né? Ordene a sua rotina. Todos nós, gente, precisamos de rotina. Eu digo isso porque eu era a pessoa mais sem rotina do mundo. E hoje eu vejo o quanto essa rotina, ainda que falha que eu faça, é importante para mim. E quando eu saio dela, gente, tudo vira um caos. Porque os horários não batem, porque as coisas, né, acabam ficando no improviso. E apesar da minha capacidade de improvisação, né, que usa da razão, a gente fica perdido. Então a rotina, ela é muito importante nesse processo de independência, porque faz com que a gente tenha um lugar para voltar. Ainda que a gente saia dessa rotina, que a gente saia de todo esse processo, a gente tem para onde voltar. Então a criança precisa saber que a vida, né, que o dia a dia dela tem começo, meio e fim. A mesma coisa um adolescente. A gente não
pode admitir que os nossos adolescentes se enterrem na cama. Fiquem na cama o dia inteiro. Nós precisamos colocá-los, né, numa rotina de atividade, de interação, de diálogo. E isso vai ser um diferencial diante da independência que você quer que seu filho tenha. Tá certo? Então, acho que a gente falou aqui, né, de vontade auxiliar. Se você tá gostando desse conteúdo, dá o coraçãozinho aí pra eu ver se tá bom. Se tiver algum comentário também, pode colocar aqui. Se tiver alguma pergunta, esse é o momento. Então, a gente falou de segurança, né, a partir da autoridade. A gente falou da nossa vontade auxiliar para os nossos filhos. E a gente concluiu que a autonomia, que a independência, ela passa por esses pilares, né, da segurança, da autoridade e da vontade. Então, a criança, ela vai poder se sentir muito mais segura para ser independente quando se tem rotina e ordem, né? Porque aí ela vai caminhar sabendo que tem para onde voltar. Que pode, né, errar, pode acontecer algum imprevisto e ela vai ter para onde olhar, né? Que somos nós os pais. Então, esse é também um princípio para uma criança independente, para uma criança que precisa da autonomia. E que bonito é, né? Que bonito é ver os nossos filhos serem independentes, serem autônomos, né? E fazerem isso de uma forma natural, porque a gente trabalhou isso desde cedo. Então, fica aí a nossa dica, né? Fica aí a nossa reflexão. Como eu falei com vocês, esse desafio é para que a gente trabalhe e caminhe numa trilha de reflexão, para que você, pai, para que você, mãe, possa colocar na sua realidade, na sua circunstância. Eu não tenho fórmula mágica aqui, né? Como eu disse ontem. Mas eu tenho aqui... Obrigada, meu bem. Eu tenho aqui reflexões que valem, né, para que nós possamos decidir o que é melhor para a educação dos nossos filhos, tá certo? Então, se você não está no canal do Telegram ainda, corre lá, se inscreve, tá no link da minha bio. A live está ficando gravada somente para quem está no canal do Telegram, então ela não vai estar disponível depois que acabar aqui no Instagram. E nós estamos tendo exercícios práticos, tá bom? Então, toda reflexão que eu trago aqui tem tido um exercício prático. Ontem a gente teve o exercício, né, sobre a observação, então foi o primeiro passo. E hoje o exercício que eu quero deixar para vocês, da via prática, é sobre a análise das habilidades, tá? Então, não adianta você chegar na tua realidade e falar, olha só, vamos ser independente, vai lá lavar tua roupa, vai tomar banho sozinho. Peraí, calma aí, não é assim. Não é isso que eu tô te incitando a fazer, né? Eu quero que você olhe para a sua realidade e veja aonde você pode caminhar. De repente, a minha filha já consegue, nas limitações da idade dela, tomar banho sozinha. Mas eu preciso ainda ficar ali, né, vigiando, olhando, coordenando, orientando. De repente, o seu filho tem a mesma idade da minha filha, mas ele não tem ainda essa habilidade adquirida. Tudo bem. Não estamos tratando aqui de robôs, estamos tratando de seres humanos, certo? Então, você vai pegar o quê? Você vai pegar esse exercício que vai estar lá no nosso canal do Telegram e no nosso grupo de interação, que depois dessa live vamos estar partilhando, conversando lá também. Eu quero ouvir vocês, gente. Por favor, não me deixe falando sozinha. Eu quero ouvir vocês, ouvir as indagações de vocês, as perguntas, ouvir se realmente essa linha de pensamento tem dado certo na vida de vocês, tá bom? Eu quero feedback mesmo de todas essas reflexões que estamos fazendo, tá? Então, você vai lá no canal do Telegram, lá no grupo de interação, baixar o nosso exercício de via prática, que é a análise das habilidades, tá bom? Então, essa análise das habilidades, você vai fazer um panorama do seu filho
e ver quais são as habilidades motoras que ele já tem, né, que você já enxerga nele, as habilidades que ele pode executar na casa. Então, por exemplo, habilidade motora, né? Ele já anda muito bem, ele já corre muito bem, né? Ele já tem um equilíbrio satisfatório para a idade dele. Ótimo. Então, qual a habilidade da casa que ele pode fazer a partir dessas habilidades motoras? Como ele anda bem, tem um equilíbrio bom, ele pode já levar o lixinho dele para a lixeira, né? Por exemplo, a fraldinha suja. Ele pode já comer sozinho, né? Ele pode já tomar banho sozinho e por aí vai, tá? Você vai analisar dentro do contexto da sua família, tá bom? E também vai analisar entre as habilidades motoras, habilidades da casa, os comandos que ele atende. Então a gente precisa também, esqueci de falar um pouco disso, entender que a criança, ela não se detém nas palavras como ela se detém nos gestos, tá certo? Então, a comunicação da criança, ela é muito mais não verbal do que verbal. Então, quando você for dar um comando, né, seja sucinto, seja direto, seja claro. Se você quer que a sua criança vá tomar banho, não fique enrolando. Olha, você tem que tomar banho porque você vai sair, porque... A criança não vai ouvir. Você precisa dizer, fulano, eu preciso que você tome banho agora, né? Dê um comando com uma execução imediata, tá? Porque também, se você dar um comando e largar para lá, a criança também vai largar para lá. Então, você precisa que todo comando seja executado, para que também isso seja trabalhado dentro da independência, tá certo? Então, você coloca lá também quais os comandos que ela já atende. E como que você coloca esses comandos? Você tem colocado de forma clara e objetiva para sua criança? Ou você tem falado mais e agido menos, né? Exigido menos da sua autoridade com ela? Então, precisa-se haver essa análise para que a gente possa começar a trilhar esse caminho da autonomia, da educação para agir, tá bom? E saber que a nossa criança tem capacidade para ser independente e agir como tal. Não subestime o seu filho, não subestime a sua criança. Hoje pode estar errando, pode estar fazendo imperfeito, mas se você tiver perseverança, amanhã ela vai fazer melhor do que você. E é esse o nosso ponto, né? Nós queremos que os nossos discípulos sejam melhores que nós que somos mestres, tá certo? Então, fica aí para vocês essa reflexão. Vai estar lá no canal do Telegram, vai estar também o exercício de análise de habilidades, tá bom? Eu espero você amanhã com o nosso terceiro tema. Deixa eu já falar aqui para vocês qual vai ser o nosso terceiro tema de amanhã. No dia 12/2, vamos falar então sobre a superestimulação, o ócio e o tédio. Como que a gente pode trabalhar tudo isso para favorecer a autonomia da criança? Então, amanhã vamos falar sobre superestimulação, ócio, tédio e como isso vai ser trabalhado nas nossas crianças, tá certo? Então, eu espero você amanhã às 21 horas mais uma vez e muito obrigada por você ter ficado até aqui comigo até o final. Um beijo!